Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre transcrição genética. O nosso grupo é composto por Ana Williane, eu, Ariane, Maria Laura. Então, o que seria a transcrição gênica? Como já vimos em outra oportunidade, a estrutura do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, é no formato de duas hélices. E a informação hereditária nas células está codificada numa sequência de 4 subunidades de nucleotídeos diferentes, que compõem o DNA, e essa informação pode ser transmitida de uma célula às suas descendentes, através da replicação do DNA. Mas o DNA por si só não sintetiza proteínas, mas atua como uma espécie de gerente, delegando as tarefas à sua equipe de colaboradores. Quando uma determinada proteína é necessária para a célula, uma sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA é copiada para outra forma de ácido nucleico, chamado RNA, que é o ácido ribonucleico. Esse segmento de DNA é denominado gene, e as cópias de RNA resultantes são utilizadas para orientar a síntese de proteínas. A transcrição genética é o processo pelo qual a informação contida no DNA é copiada para uma molécula de RNA. Esse é um passo fundamental na expressão gênica, que permite que as instruções genéticas sejam utilizadas para produzir proteínas e outras moléculas essenciais para o funcionamento da célula. Durante a transcrição, uma enzima chamada RNA polimerase se liga a uma região específica do DNA chamada de promotor e começa a desenrolar a dupla hélice de DNA. Em seguida, a RNA polimerase sintetiza uma fita de RNA complementar à fita de DNA que está sendo lida. O RNA resultante é geralmente uma molécula de RNA mensageiro, que transporta a informação genética do núcleo para o citoplasma, onde será traduzida em proteínas. Segmentos da sequência de DNA são transcritos em RNA. Vamos imaginar o DNA como um livro de receitas guardado na biblioteca, que seria o núcleo da célula. Mas você não pode levar esse livro inteiro para a cozinha, o citoplasma no caso, que é onde são as proteínas feitas. Então, você faz uma cópia da receita que precisa em uma folha, que é o RNA. Essa cópia da receita é o RNA mensageiro, que vai levar as informações até onde ela será usada para produzir proteínas, que são como os pratos que a célula precisa. A transcrição e a tradução são processos pelos quais as células expressam as instruções escritas em seus genes. Várias cópias idênticas de RNA podem ser feitas a partir de um mesmo gene, e cada molécula de RNA pode direcionar a produção de várias cópias idênticas de uma molécula proteica. Essa sequência sucessiva permite que as células produzam rapidamente e no momento necessário grandes quantidades de proteínas, ao mesmo tempo que cada gene pode ser transcrito e seu RNA traduzido em diferentes taxas, possibilitando que a célula produza grande quantidade de algumas proteínas e pequenas quantidades de outras. Além disso, a célula pode alterar ou regular a expressão de cada um de seus genes de acordo com a necessidade. Na imagem ao lado, as porções que não são transcritas de DNA aparecem na cor cinza. Recapitulando, a transcrição produz um RNA complementar a uma fita do DNA. A RNA polimerase, uma enzima responsável pela síntese de RNA, se liga a uma região específica do DNA, chamada promotor. Essa região sinaliza o início do gene que será transcrito. A RNA polimerase desenrola a dupla hélice do DNA, expondo as bases nitrogenadas de uma das fitas que servirá como molde para a síntese do RNA. A RNA polimerase começa a adicionar nucleotídeos de RNA complementares à fita de DNA molde. Por exemplo,
Se a fita de DNA tiver a base adenina, a RNA polimerase adicionará uracila ao RNA, já que o RNA contém uracila em vez de timina, como no DNA. Quando a RNA polimerase atinge uma sequência de terminação no DNA, o processo de transcrição é encerrado. A molécula de RNA recém-sintetizada, então, vai ser liberada. Antes do RNA mensageiro ser utilizado na tradução, ele passa por um processamento que inclui a adição de uma CAP, que é uma estrutura na extremidade 5, e uma cauda poli A na extremidade 3, além da remoção de introns, que são sequências não codificantes, e a junção de exons, que são as sequências codificantes. Após esses passos, o RNA mensageiro maduro é transportado do núcleo para o citoplasma, onde será traduzido em uma proteína durante o processo de tradução. Segmentos da sequência do DNA são transcritos em RNA. A enzima RNA polimerase lê o DNA e forma uma molécula de RNA mensageiro, mRNA, que depois será usada para produzir proteínas. Início e término para o RNA polimerase. A RNA polimerase inicia e termina a transcrição com base em regiões específicas do DNA. Início. A RNA polimerase se liga a uma sequência chamada promotor, que fica antes do gene. E término. A transcrição termina quando a RNA polimerase encontra uma sequência chamada de sinal de terminação, que indica o fim do gene. Assim, ela começa no promotor e termina no sinal de terminação. Oi, bom dia. O meu nome é Ana Williane e agora eu vou falar um pouquinho sobre os RNAs eucarióticos, como acontece a transcrição simultaneamente no núcleo. Bom, como a gente consegue ver na imagem, eh, dentro do núcleo é onde acontece todo o processamento. Então, nas células eucarióticas, a transcrição, do RNA acontece dentro do núcleo e o RNA é processado ao mesmo tempo em que está sendo sintetizado. Isso é possível porque várias proteínas se associam ao RNA polimerase e já vão modificando o RNA recém-formado. Bom, e o que seria a sequência não contante de intros? Nas células eucarióticas, genes codificadores de proteínas são interrompidos por sequências não codificadoras. Ou seja, os genes codificadores de proteínas são interrompidos por trechos de DNA não codificadores, chamados de introns, antes de se tornar funcional. O pré-mRNA precisa passar por um processamento que inclui a remoção de intron e fazendo a união das partes codificadoras chamadas de exons. Esse processo não ocorre nas bactérias, onde os genes são contínuos e não precisam de modificação. Os introns, eles podem variar bastante de tamanho, chegando a milhares de nucleotídeos, enquanto os exons costumam ser menores e alguns genes têm muitos introns, outros têm poucos ou nenhum. E a palavra intron se aplica tanto ao DNA quanto às suas cópias no RNA. E o que seria os introns são removidos pelo splicing de RNA? Bom, durante a transcrição, o RNA vem com um pedaço que não serve para codificar proteínas. Esses são os introns. O splicing é como uma edição. Ele corta esses introns fora e junta só os exons, que são os pedaços importantes, que fica tipo uma colagem, só com o que interessa. Na imagem ao lado, a gente vai ter um exemplo disso. Então, essa parte amarelinha vai ser a sequência de intro, e essas azuisinhas são os exons. Então, aqui o splinking vai fazer a separação dos exons, das partes que vão servir, e vai tirar a parte que não serve, fazendo a junção do, das duas pontas azul, que seria os exons. Então é isso, obrigado pela atenção.